Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês, pessoal, falando sobre como eu fiz o meu lago, quanto eu gastei, coisas que eu acho que eu acertei, coisa que eu faria diferente, né? Eu queria aproveitar, antes de começar a falar sobre isso, agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. A gente atingiu 500 inscritos, que era a minha missão, meu objetivo para o ano. Nós já atingimos aí em um mês. Não sei, ainda não pensei qual é a próxima meta, talvez 1000 até o final do ano, vamos ver. E aproveitar também a convidar para vocês, eu deixo o link para um grupo no WhatsApp aqui na descrição do vídeo, onde lá a gente discute mais abertamente sobre esses temas nossos aqui do canal. Tá certo, pessoal? Eu fiz uma colinha aqui, de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, que é para ler o que eu tenho que falar para vocês. Vamos lá, pessoal. A ideia no meu lago, a primeira coisa que você tem que olhar quando vai fazer um lago é o espaço que você tem, né? E no meu caso ali, eu tinha uma área plana numa parte do sítio, bem legal, e confesso que quando ela estava cheia de mato, nem dava para perceber que ela era tão grande. Quando a máquina entrou para limpar, é que eu vi, nossa mãe do céu, é bem grande essa área. E só que essa área corta um rio, um córrego, né, no meio, como eu já mostrei nos outros vídeos para vocês. E já de cara, para acalmar o coraçãozinho de vocês, de alguns de vocês que já me mandaram algumas mensagens até meio ácidas, tudo que foi feito ali foi feito com liberação ambiental, tá? Nós tiramos todas as licenças necessárias, tudo, tanto ambiental quanto da prefeitura. Eu vou gravar um vídeo para vocês falando só sobre esse tema ambiental, tá bom? Logo em breve vocês vão ter. Então, assim, meus amigos, analisando a área que eu tinha ali, eu decidi correr atrás primeiramente dessa questão ambiental. Então, o meu conselho a vocês é que façam exatamente o que eu fiz. Eu gostei pra caramba de ter feito isso, é um acerto. Contratar uma empresa especializada nessa consultoria de licenças ambientais. Essa empresa que eu contratei, se alguém quiser, pode me pedir. No grupo lá eu já passo para o pessoal. Eles fizeram para mim todo o processo burocrático de ambiental, o projeto da barragem assinado por um engenheiro civil. Ele tirou a licença na prefeitura também para mim e me entregou em 15 dias tudo liberado para fazer. E ele foi lá no local analisar como que teria que ser esse lago. Eu não podia, leigo como eu sou, eu achei que eu poderia fazer um lago ali ao lado do córrego, captando água do córrego para encher ele, pegaria só uma parte da água do córrego para encher o lago ao lado do córrego. Só que você não pode fazer isso, é proibido, isso dá uma multa ambiental danada. A única solução que eu tinha ali para fazer um lago era barragem. Só pode fazer lago barrando ali, barra o córrego, alaga, e dali o córrego segue normalmente. A barragem tem que ser no curso do rio. Então, começou daí. Esse foi meu grande acerto. O cara me entregou, o Marcos Schecker me entregou tudo legalizado, tudo pronto. Falei, pode escavar e fazer seu lago. Aí você vai atrás de uma escavadeira. Eu peguei orçamento com 3 profissionais, levei os 3 lá no local. Os 3 falaram mais ou menos a mesma coisa ali sobre a estimativa de tempo, né, de escavação, como que daria para ficar esse lago. E a mão de obra a escavação aqui na minha cidade, eu falo de Marechal Floriano, Espírito Santo, ficou em torno de 300 a 330 reais a hora da escavadeira, de esteira, tá, pessoal? Não podia ser de pneu ali, porque ia ser muito mais demorado e o barato ia acabar saindo caro, ia atolar muito, é um solo muito molhado, né? E aí eu acabei optando por fechar com o profissional que eu julguei me atender melhor, tive ótimas recomendações, que foi o Mike. Eu posso passar o contato para o pessoal aqui da região também. O preço exato dele foi um preço combinado em ocasião, e eu não vou dar exatamente o preço dele para vocês, eu vou falar o valor total que eu gastei, tá, pessoal? Para não comprometer o orçamento de nenhum profissional. Eu não vou discriminar quanto que o consultor cobrou, quanto que a máquina cobrou, tá? Fica entre esse valor de 300 a 330 a hora.
Uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, que alguns já me perguntaram, por que que eu fiz de alvenaria? Que teoricamente seria mais caro. Quando o Marcos foi ao local, ele já de cara nem precisou fazer análise do solo ali para saber como se realmente o solo é arenoso de cara assim. Então, para você fazer barragem de terra ali no meu sítio, por isso que eu estou falando que cada um tem que analisar o seu. No meu caso, eu teria que trazer terra boa de outro lugar para poder fazer a barragem de terra, uma terra mais argilosa. E isso aí ia ficar caro pra caramba. Com certeza, no meu caso ali, a barragem de concreto ficou mais em conta do que fazer a barragem de terra, tá bom? E aí, isso vai variar, então, de cada terreno, de cada um de vocês. O meu lago, ele acabou ficando com quase 70 metros de comprimento, da barragem até a divisa, né? A gente alagou até a divisa do sítio vizinho, né? E, inclusive, eu até vou mostrar nos próximos canais um artifício que eu utilizei lá na divisa para os meus peixes não subirem, né? Já teve gente me perguntando isso também, como é que você faz para os peixes não subirem para o vizinho? Eu fiz um esquema lá que eu vou mostrar, vou falar junto com a questão ambiental no próximo vídeo, eu vou mostrar esse artifício para vocês lá. E ele deu mais ou menos variou muito a largura. No final das contas, o lago foi com 1.000 metros quadrados, 1.100 metros quadrados. E aí, uma outra preocupação que me surgiu, que eu vejo muita gente tendo problema com isso, é com a água segurar na minha terra. Já que a minha terra é uma terra tão arenosa, uma terra que absorve tanta água, eu fiquei preocupado com isso. Eu falei, poxa, em época de verão, de pouca chuva, né, de seca, o córrego fica desse tamanhozinho. Então, pô, já pensou se essa água não der conta? Mas mesmo assim o consultor, ele me tranquilizou, falou que também não é para tanto, que ele já fez outros lagos naquela região e que não vai ter problema com isso, né? Porque se tivesse problema, aí eu teria que forrar, né? Teria que fazer isolamento com manta, né? Geomembrana, e isso ia encarecer muito. O projeto é uma coisa que você tem que ter certeza no seu projeto, se você não vai precisar da geomembrana, que ela vai encarecer muito o seu projeto. Então, assim, pessoal, no meu lago eu tive economia com várias coisas por ele ser uma barragem, né? Então não dá para você levar muito em consideração o meu caso, a menos que seja bem parecidos com o seu. Porque eu não tive que gastar nem um centavo com encanamento, eu não tenho cano na minha... E cano é caro, eu não tive nenhum cano ali, que eu não tive que captar, nem dar vazão a água nenhuma através de encanamentos. Equipamentos com aerador, acredito eu que eu não vou precisar também, porque a minha renovação de água é intensa. O meu lago ele não pegou uma profundidade, isso aí é uma coisa que eu não tinha muito como agir, porque para você fazer barragem, você depende do desnível do terreno para fazer a profundidade. Você não pode fazer a barragem aqui a água entra, a barragem está aqui. Você não pode fazer ele mais fundo, porque senão você não consegue esgotar essa água o dia que você quiser esgotar. Então você tem que aproveitar o desnível que você já tem. Então meu tanque ele não ficou, né, meu lago não ficou tão profundo como eu gostaria. Ele ficou com a mesma profundidade por ele inteiro, cerca de 1,5 metro de profundidade, né? Então isso faz com que a água que entre ali seja suficiente para renovar a água do lago todinha muito rapidamente. Pra vocês terem ideia, o lago encheu em coisa de 1 dia e meio, todinho. Então, acredito eu que aerador, esses equipamentos eu não vou precisar, consequentemente eu não vou gastar também com energia. Pelo contrário, né, eu posso até gerar energia, como muitos de vocês já me deram uma dica lá na barragem, né? Então, vamos lá, vamos falar de custos agora, né? De máquina ao todo, em horas, foram 30 horas de trabalho, tá? Lembrando que eu vou falar o preço total, a máquina ficou entre 300 e 330 reais a hora, tá? E esse foi o tempo de máquina. Falando agora da parte da barragem, da alvenaria, tá? Mão de obra de pedreiro mais material de construção ficou em 16 mil reais, tá certo? Ali foram 1,5 caçamba de areia, 1,5 caçamba de brita e 75 sacos de cimento, tá? Lembrando que também está incluso aí no valor dessa alvenaria
a ferragem Vergalhões, né? E taipás também, que foram alguns para poder subir aquele muro, né? Eu vou passar o valor total para vocês com o consultor, com os madeiramentos da barragem, telas que eu tive que fazer para poder impedir a passagem dos peixes. Então, assim sendo, o valor total gasto no lago até hoje ficou em R$ 29.500, tá certo? Um extra, já para contar para vocês, que eu já estou orçando, estou só capitalizando um pouquinho para conseguir fazer, a grama. Acabou que ficou, igual eu falei para vocês no começo do vídeo, era uma área maior do que eu imaginava. Quando você limpa e tira o mato, fica muito grande. Então, o cálculo que eu fiz lá medindo, eu precisaria de 1.000 metros quadrados de grama. E aqui na minha região, o preço que eu estou conseguindo hoje na grama está saindo a R$ 12,50 o metro quadrado da placa de grama. Então ficaria R$ 12.500 de grama ainda para vir. Coloca isso no seu custo também, que você não vai querer um lago cheio de terra em volta como tá o meu. Você vai querer botar uma graminha. Então, quanto maior o lago que você vai fazer, pessoal, mais caro vai ficar em todos os sentidos. Mais peixe você vai ter que colocar, mais alimento você vai ter que gastar, mais oxigenação. Se o seu for de geomembrana, é uma geomembrana maior, tá certo? É mais grama, mais paisagismo. Então, fica de olho nisso, que esse orçamento aqui pode triplicar. Tá? O meu foi eu imagino que ficou dos mais em conta possível para um lago desse tamanho. Fica até o final desse vídeo, pessoal, que eu vou dizer o que eu faria diferente nesse lago, tá? E para os ansiosos eu também vou falar para vocês quanto tempo de obra foi, desde o dia que a máquina chegou até o dia que eu enchi o lago. Mas antes disso, eu queria lembrar vocês que o grupo do WhatsApp está disponível, o link na descrição desse vídeo, para a gente poder discutir mais sobre esse assunto e outros. Mas já deixa aí no comentário o que vocês acham, a opinião de vocês, conta um pouquinho da experiência de vocês com o lago, ou se vocês pretendem fazer um lago, me conta aí um pouquinho como é que ele vai ser, como é que você está querendo que seja, quais espécies você está querendo criar. Não esquece, pessoal, de dizer da onde você fala. Eu gosto muito de saber da onde que você está falando, que eu já logo imagino qual é o seu clima, já tento entender. Também é legal saber que tem pessoas do Brasil inteiro aqui conversando comigo. Agora vamos falar da mudança, né? Do que eu faria de diferente no meu lago, pessoal. Seria um risco que eu estaria assumindo. Eu conversei muito com o escavador enquanto ele estava escavando. Ele me aconselhou a não fazer, porque seria aumentar a profundidade do lago, mesmo tendo dificuldade de esgotar caso algum dia eu precise. Eu faria diferente, igual eu estava explicando para vocês, o rio vem aqui e a barragem aqui, né? O fundo está todo plano. Eu pediria para ele afundar mais o meio do lago, mesmo que eu não conseguisse esgotar essa água naturalmente, teria que utilizar uma bomba, alguma coisa, só para eu poder ter uma profundidade maior no lago. Acho 1,5 metro tá ok, mas só que eu gostaria de ter pontos ali com 2 metros, quem sabe. Então isso eu faria diferente se eu pudesse voltar atrás. Eu deixei para lá e falei, vai, faz assim mesmo, mas se eu pudesse voltar atrás eu teria pedido para escavar mais fundo o meio do lago. Se você mexe com peixe, você sabe algumas vantagens de você ter o lago mais fundo, né? Em alguns pontos pelo menos. Falando do tempo, para os curiosos, para os ansiosos, aliás, pessoal, a escavação ela foi feita em 4 dias e a barragem foi feita em 5. Seriam 9 dias de obra. Só que teve chuva no meio, pausou e tudo mais, então eu fiquei 2 semanas cheia envolvida com isso. Acho que foi bem rápido, foi bem legal. Me surpreendeu a rapidez. Bom, pessoal, então eu vou encerrando por aqui. Peço a compreensão de todos que eu estou iniciando o canal aqui no YouTube. Eu não sei gravar direito, não sei editar direito ainda, não sei nem falar direito na frente da câmera, mas eu tenho certeza que eu vou evoluir com o tempo e vou melhorar para vocês, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de seguir, comentar, deixar um like, ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo você receber a notificação aí para poder assistir o vídeo, e entra no grupo do WhatsApp aí que a gente tá batendo uns papos legais lá. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.